E se uma única gota de sangue pudesse revelar segredos sobre a nossa longevidade? Parece coisa de ficção científica, né? Mas é exatamente isso que a ciência está começando a desvendar. Hoje a gente vai mergulhar num estudo incrível que encontrou umas moléculas minúsculas no nosso sangue, capazes de prever a sobrevivência a curto prazo com uma precisão impressionante. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a questão que move a ciência há décadas. A ideia aqui não é ter uma bola de cristal, mas sim conseguir decifrar a linguagem secreta do nosso corpo para, quem sabe, entender o processo de envelhecimento de dentro para fora. A nossa jornada aqui começa com uma busca por sinais que estão escondidos no nosso próprio corpo. São os chamados biomarcadores, que funcionam como pistas, sabe? Pistas confiáveis que podem dizer muito sobre como estamos envelhecendo e o que o futuro da nossa saúde talvez nos reserve. A ideia por trás dessa pesquisa toda é justamente encontrar esses sinais objetivos. Pensa assim, é como se as nossas células conversassem numa língua própria. E o que os cientistas querem é não só aprender essa língua, mas também traduzir o que ela está dizendo em previsões práticas sobre a nossa saúde futura. Agora vamos conhecer os verdadeiros protagonistas dessa história. Uma classe de moléculas que são minúsculas, mas muito poderosas, chamadas pequenos RNAs não codificantes. Elas podem até ser pequenas no nome, mas as mensagens que elas carregam, essas são gigantescas. Pensa nesses smRNAs como se fossem tweets biológicos. Eles não são o manual de instruções completo do corpo, esse seria o DNA. Mas eles são como post-its, sabe? Anotações rápidas que dizem para cada célula quais instruções seguir e, talvez o mais importante, quando seguir. Bom, o estudo se concentrou em dois suspeitos principais. De um lado, os microRNAs, que são figurinhas carimbadas, bem conhecidas da ciência. Do outro, os pRNAs, bem mais misteriosos. O que se pensava é que eles agiam mais para proteger o DNA em células reprodutivas, então só o fato de encontrar eles circulando pelo sangue já era uma pista bem interessante. A grande questão era, qual deles guardava o segredo? Ok, ter uma hipótese é uma coisa, mas provar essa hipótese, aí é outra história. Os pesquisadores precisavam de um método super rigoroso para ter certeza de que a ligação entre essas moléculas e a longevidade era real, e não só uma coincidência. E para isso, eles usaram dados de mais de 1.000 pessoas, todas com 71 anos ou mais. E o que é fundamental aqui é a escala. Não olharam só para algumas moléculas, mas para centenas delas. E para ter certeza de que estavam descobrindo algo novo, compararam o poder de previsão desses RNAs com 186 fatores clínicos que já são usados, como exames de sangue e históricos de saúde. E a metodologia foi de um rigor incrível. A essência desse diagrama é a seguinte: não adianta achar um padrão uma vez só. A equipe encontrou os biomarcadores mais promissores num grupo de pessoas e depois, para confirmar, testou tudo de novo num grupo totalmente diferente e independente. É esse processo de validação que dá peso e credibilidade para o resultado. E então, depois de todos esses testes, os resultados finalmente chegaram. E eles revelaram algo que, pegou muita gente de surpresa na comunidade científica. O poder de previsão foi impressionante. Dá uma olhada nesse gráfico. A idade, por si só, é um previsor meio fraco. Os fatores clínicos padrão já são melhores, mas, surpreendentemente, os pequenos RNAs sozinhos deram um banho em todo o resto. Uma pontuação de precisão de 0,82, onde 1,0 seria perfeito, é altíssima. É um sinal muito forte. E aí veio a primeira grande revelação, que virou as expectativas de cabeça para baixo. Não foram os micro-mRNs os favoritos da galera que se destacaram. Foram os misteriosos piarnas, os azarões moleculares, que se mostraram as verdadeiras estrelas na previsão da sobrevivência a curto prazo. A lógica parece simples, não é mesmo? Se essas moléculas são bons indicadores de longevidade, ter mais delas no corpo deve ser a melhor coisa, certo? Pois é, mas é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O estudo descobriu o exato oposto. Níveis mais baixos desses pNRNA estavam ligados a uma vida mais longa. Os indivíduos mais longevos tinham menos e não mais dessas moléculas circulando no sangue. Esse gráfico aqui, embora pareça complexo, é a prova visual disso tudo. O ponto principal é que cada um dos PRNs mais importante está ligado a um valor negativo. Isso só reforça a conclusão surpreendente do estudo. Quando o assunto são esses PRNs específicos e a sobrevivência a curto prazo, menos é definitivamente mais. Certo. Então, o que essa descoberta surpreendente realmente significa para o futuro da medicina? Para o jeito como a gente pensa em longevidade? As implicações disso são gigantescas.
O impacto potencial é enorme. Os pesquisadores fizeram uma simulação e calcularam que, se fosse possível criar uma terapia para ajustar os níveis desses piRNAs, a probabilidade de morte em 2 anos seria reduzida em 4,5 vezes. Isso não é só uma previsão, é quase um mapa para possíveis tratamentos que podem estender a vida saudável. Então, o que pode acontecer a partir daqui se desdobra em 3 grandes passos. Primeiro, desenvolver um novo tipo de teste para prever riscos à saúde com muito mais precisão. Segundo, usar esses piRNAs como alvos para criar novos remédios. E o objetivo final, claro, é usar todo esse conhecimento para ajudar as pessoas a viverem mais e, principalmente, com mais saúde. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se essas moléculazinhas tão pequenas guardavam um segredo tão grande sobre a vida e a morte, imagina só o que mais pode estar escondido na nossa biologia, só esperando para ser descoberto. A busca pelo mapa da longevidade, pelo visto, está só começando.